Tudo bem, mas não tem. Mas beleza, eu achei problema mesmo. Só que A gente se vira, né, amiga? a gente se vira. E com esse tema, né, sobre os mitos brasileiros, eu acho que essa coisa da gente fazer uma roda de conversa ou ficar mais pertinho sem tecnologia acaba até ajudando. Porque o que a gente... Vamos tentar lembrar, né, primeiro, como é que a gente ficou sabendo dos mitos. Eu vou falar rapidinho de mim, para vocês só saberem como é que eu vim parar aqui. Eu sou fotógrafa, já fotografei essa linda milhões de vezes. Pra mim, hoje é a melhor. Não troco ela por nada desse mundo. Eu sou fotógrafa, então eu danço desde os 12 anos, mais de 30 anos dançando. E hoje eu juntei a minha experiência no mundo corporativo, já trabalhei por 15 anos no Banco do Brasil. Fiz uma experiência muito boa lá, diretoria, superintendência, enfim. Olha lá a foto. Ai, que legal. Olha, essa aqui é outra mãe dela. Então eu juntei tudo que eu estudei, tudo que eu já trabalhei, juntei a dança, juntei a fotografia e me tornei mentora de empresárias. Então eu ajudo empresárias a ter como é que eu vou dizer, a mentalidade de empresária, né? Os homens, eles já são incentivados desde sempre, mas a mulherada, nós ainda não somos incentivadas desde pequena a ter a nossa empresa, a investir na nossa empresa. Então, como a gente ainda está nesse processo de se tornar, né, de ter essa mente empreendedora, é com isso que eu trabalho hoje. E aí, quando surgiu o convite para palestrar aqui em Paranapiacaba, que eu soube dos mitos, eu pensei, vamos pegar esses mitos e vamos falar de empreendedorismo, de negócios e de clientes. A Cris, eu sei com o que ela trabalha, mas fala para elas, Cris, com o que você trabalha hoje. Então, eu sou palestrante, eu sou escritora e todo o meu trabalho é voltado no empoderamento de mulheres e meninas para que essas meninas não caiam em violência e abuso sexual. Então, eu tenho um trabalho de prevenção. Mas também sou terapeuta e atendo mulheres que estão em relacionamentos abusivos, que estão vivenciando algum tipo de violência e carrego essas mulheres pela mão para tirarem elas deste ciclo de violência. É isso que eu faço hoje. Então, como que é seu nome? Ivone. Ivone, você trabalha com o quê? Sou professora. Professora da rede de ensino fundamental, Municipal, estadual, fundamental e educação infantil. E o seu nome qual é? Meu nome é Leana, eu sou bancária. Bancária, então a gente já foi colega. Sou da Caixa Econômica. E, assim, essa questão de empoderamento feminino me toca muito, porque hoje eu faço parte da Associação de Gestores da Caixa Econômica e é uma luta constante. É um empoderamento de como é difícil ser mulher no mundo corporativo. Você, para a gente, é sempre mais difícil. A gente é um mundo, como você disse, muito masculino. A gente vai para uma reunião aí com mulher de 15 anos. É um mundo muito arisco. A gente, então, para mim, eu acho que eu caí de paraquedas nessa palestra por algum motivo. Opa! Vamos falar do sistêmico. Você não vai em nenhum lugar que não seja para aprender alguma coisa. Sim. O universo não te direciona à toa para lugar nenhum. É verdade. Né? E eu já sei também que eu estava conversando com ela que ela é apaixonada por histórias, apaixonada por mitos, apaixonada por Paranapiacaba. Sim. Então a gente está super alinhada. Então vamos falar dos mitos. Como é que a gente aprendeu a história dos mitos brasileiros? Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, Cuca. Era em rodas. Era às vezes a avó contando a história, uma tia, a mãe lendo um livro na beira da cama, né, pra gente dormir. Oi, seja bem-vinda. Senta aqui pertinho da gente. Só aproveitando que elas acabaram de se apresentar, só fala pra mim no que você trabalha e seu nome. Eu me chamo Patrícia, eu trabalho com presentes personalizados. Excelente. Mais uma mulher poderosa. Então eu estava começando a falar aqui que os mitos brasileiros chegaram a gente através das conversas com a avó, com uma tia, uma mãe que conta uma história, que conta a história, aqueles livrinhos lindos que a gente sempre tem, né? Conta uma história pra gente dormir. Então,
A minha mãe contava muitas histórias também, mas eu adorava quando a minha avó vinha contar, porque a minha avó interpretava. A minha avó, ela era ótima. Ela virava e falava: menina, você não sabe. Lá em Juazeiro, de repente, chegou um padre. E aí ela contava, a história não era assustadora nem nada, mas ela vinha com esse de repente, sabe? E era muito legal. Então, a minha saudade maior da minha avó é disso, das histórias que ela contava. Eu lembro de uma história que ela contou de um padre que se transformou num lobisomem. E ela viu ele se transformar. É verdade? É mentira? A gente nunca vai saber. Mas segundo ela estava voltando do açude de mão dada com a mãe dela, pequena, e passaram pelo padre. Ah, benção, padre, deixa eu abençoe. Foi. Quando ela olhou para trás, disse que o padre já estava todo transformado. Pois é. Imagina que loucura, né? Essa loucura de você ter essa imaginação e dela acreditar, porque lógico que em plena luz do dia isso provavelmente não aconteceu, mas ela contava de um jeito maravilhoso. Então, quando a gente fala dos mitos brasileiros, o que a gente tem em todas as histórias, diferente da Chapeuzinho Vermelho, diferente da Bela Adormecida, a gente tem sempre a moral da história, não é? Mesmo na historinha Neguinho do Pastoreiro, Saci Pererê, Cuca, sempre tem alguma coisa para a gente aprender. É uma característica dos mitos aqui do Brasil. É uma característica ensinar através das histórias. Então, todas as histórias brasileiras têm essa finalidade por trás. Ensinar alguma coisa. Trazer aquela criança para um determinado mundo, para uma determinada situação e fazer com que ela compreenda alguma coisa até histórica. No caso do Neguinho do Pastoreio, por exemplo, ele meio que traduz a maldade dos homens naquela época, né? Principalmente com as crianças. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre por que falar dos mitos quando a gente fala de encantar clientes. Todas nós aqui lidamos com clientes, mesmo com os alunos. Os seus alunos são seus clientes, os pais, os outros professores, a direção da escola. Você está atendendo todo mundo, né? Então, quando a gente pensa nisso, encantar o cliente, os mitos brasileiros, eles trazem para a gente histórias de conexão. Se vocês forem pensar em, por exemplo, em redes sociais, o que conecta? São histórias. Existem muitas fórmulas mágicas, entre aspas, que não são nada mágicas, de poste X vezes por dia, faça carrossel assim, faça vídeo assado, olhe para a câmera, faça isso. Fica engessado, fica todo mundo cópia de todo mundo e ninguém faz sucesso. Você não atinge nada. Agora, se a gente olhar para os mitos brasileiros, o que eles têm em comum? Eles são únicos. A história de um não tem nada a ver com a história do outro, mesmo que eles tenham vindo do mesmo estado ou da mesma região. Então, a primeira lição que a gente aprende com os mitos brasileiros para encantar os clientes é: precisamos ser únicas. Não podemos querer imitar. Se eu quiser imitar o jeito de falar da Cris, não vai dar certo. Não vai dar certo. Primeiro, ela não sou eu, né? Nós somos pessoas diferentes. Nós lidamos diferente com a vida, nós temos culturas diferentes, nós temos personalidades diferentes. E agora imagina, se vocês duas, uma quiser imitar a outra, a primeira coisa que a gente perde é uma delas. Então, vamos supor que a Lena. A Leana começa a imitar a Cris, a gente perde a Leana. A gente deixa de ter ela para passar a ter cópia e cópia e cópia. Então, quando vocês tiverem que encantar seus clientes, especialmente você que lida direto com vendas, seja você. Aposte em você. E se você tiver que contar histórias, mistura a tua história. Conta as histórias que você ouviu dos outros clientes, histórias de atendimento, histórias que às vezes podem ser igual a minha avó, nem aconteceram. Ai, gente, olha, esse caderno aqui com essa capa de tecido foi inspirada na lenda da Yara e das mulheres que costuravam não sei onde. Não foi.
Foi comprado lá da China. Mas você criou um contexto ali. Você embarcou, de repente, só porque a pessoa que entrou tinha uma tatuagem de bruxa. Você já trouxe ali todo um contexto e me encantou. Era mentira? Bom, vamos pensar aqui. Será que existiu Saci Pererê, Cuca? Acho que não, né? Então, na verdade, é uma fantasia. A gente usa a fantasia para encantar. E como é que cada um dos mitos brasileiros, o que cada um deles pode falar pra gente? Cada um tem uma lição e a gente tem muito a aprender. O Saci Pererê, por exemplo. Saci era aquele menino levado, que a principal característica dele, além da alegria, era a surpresa. Ele sempre estava aprontando alguma coisa. Então, sumiu alguma coisa em casa? Ah, foi o Saci. Desandava uma comida. Até hoje. Cara, eles falam que são os doentes. Sim. Gente, tem Doente. Mas eu escuto muito Saci. Ah, o Saci levou. Sim. Saci veio buscar. Ou então você vê a terra assim mexendo, parecendo um rodamuinho, joga um terço que é o Saci que tá ali. Até hoje é assim, né? Então o Saci, ele tem essa coisa levada do moleque travesso. E como é que esse moleque travesso pode trazer uma lição pra gente? Por exemplo, para encantar o cliente. Surpreenda. Simples assim. Na rede social, você pode criar, com as crianças principalmente, criar jogos, fazer com que o cliente tenha que olhar outros posts seu que você fez lá para trás, fazer ele caçar palavras que você jogou no meio do texto, para se ele encontrar todas, ele ganha um brinde. Você está fazendo ele brincar, você está fazendo ele jogar, você está fazendo ele voltar a ser criança. E ele vai gostar dessa interação. Então, quando você traz o cliente para interagir junto com você, e quando você brinca, quando você faz ele se divertir, você tem ele na palma da sua mão, você vende o que você quiser. Lá na frente você vende, mas primeiro você conquista. O que mais que o Saci pode trazer pra gente? Além de chamar ele para brincar, concursos de criatividade. Complete a frase. E aí você começa uma frase bem maluca. Acordei e todas as pessoas estavam nuas. 3 pontinhos. E aí, como é que você completa? E aí cada um vai completar de um jeito. As frases vão ficar as mais malucas possíveis. Você vai ter conteúdo pra caramba, porque essa outra traquinagem que tem a ver com um outro mito, que é você fazer com que o cliente, com que a tua audiência gere conteúdo para você. Isso serve no banco, isso serve em todos os lugares. No banco, por exemplo... Tem que anotar isso. Ah, não. Eu te ajudo. Pera, vamos dar um minuto rápido. Lá na editora. Nossa! Não, pior que a gente... Um minuto rápido para eu te ajudar. Essas informações da segunda-feira, 8 horas da manhã. Eu Vou programar. Achei. Base delas. Isso pode mesmo. Calma. Ah, já te dei. Então, o Saci vai fazer a brincadeira, ele vai te trazer para a traquinagem, você vai usar inclusive as respostas das pessoas para gerar outros conteúdos. E quando você gera a resposta das pessoas para gerar outros conteúdos, você gera conexão também. Porque muitas vezes a reação de uma combina com o modo de pensar de outras pessoas, né? E aí a gente chega no Curupira. Como é que o Curupira vai encantar um cliente? Vamos lembrar do mito do Curupira. Pés virados para trás, cabelo de fogo. E aí, por que os pés virados para trás? Para enganar os caçadores. Então, qual é a principal função dele? Defender a natureza, defender os animais. Então, ele estava ali para fazer essa confusão. Gente, depois que eu já tinha montado a palestra, que já estava tudo pronto, eu vi uma notícia de um caçador que se perdeu na floresta amazônica. E segundo ele, quando ele foi resgatado, segundo ele, depois vocês procuram no Google, quem ajudou ele a sair da floresta foi o Curupira. Ele deu este depoimento na delegacia de polícia, que o Curupira ajudou ele. É mito?
Sai no jornal. Ele realmente deu esse depoimento. Então, né? ele acredita. Que a pessoa... Ele acredita bastante. Então, quem será que ajudou ele? Né? Nos momentos de desespero, existem imagens que são criadas às vezes pela nossa cabeça pelo desespero. Sim. E de repente a imagem que ele se identificou de acordo com as coisas as experiências de vida que ele traz, as histórias que foram contadas para ele vai enxergar aquilo que ele trouxe como trajetória de vida. Mesma coisa quando a gente é entubado, né? Quando a gente é entubado, a gente revive todas as experiências que a gente vivencia no dia a dia. Vem tudo à tona, tudo junto e misturado. Inclusive, por exemplo, a minha irmã teve um surto. Ela foi entubada na Covid e quando ela voltou, ela gritava assim: olha, os traficantes estão vindo aí. E não sei o que. E eu falava assim: meu Deus, eu falava pra enfermeira, mas ela não lida com traficante, ela nem mora em comunidade. Aí ela falou assim: ela não assiste programa de TV? O que ela assiste? Só porcaria. Só porcaria, que tem que Que falar marca, disso, que não sei o que deu tiro. E ela ficava repetindo. Os traficantes estão vindo. Olha, vai matar todo mundo. Eles estão armados. E não sei o quê. Por quê? Porque ela, no dia a dia dela, é esse tipo de programa que ela assiste. E aí? Olha a loucura. Muita loucura. Agora imagina esse caçador sendo ajudado pelo Curupira. Loucura também. Mas é real. Como real, aconteceu com a sua irmã. É real para ele. E aí, por que o Curupira ensina pra gente? Porque ele é sustentável, vamos dizer assim, ele está ajudando os animais com responsabilidade. Ele chama a gente para responsabilidade na nossa comunicação. Especialmente quando a gente vai... Existem muitas pessoas que criam um discurso sustentável, mas na realidade não são nada disso. Pessoas que ensinam nas escolas muita coisa sobre sustentabilidade e não separam nem o lixo de casa. Não exerce, né? Exato, Nossa. é só da boca para fora. O que tem de gente que faz isso é a mesma coisa a palavra empatia e sororidade. Tá na boca de todo mundo. Tá na mão. Você tem que ser empática, você tem que usar sororidade. E você usa na sua irmandade? Pois é. Porque nós temos que trabalhar em irmandade entre nós, mulheres, se a gente quer mudar alguma coisa para nós. Sim. E onde estão essas palavras? Onde E estão? vale Só na muito boca. mais um exemplo do que uma palavra, né? Sim, você não precisa dizer, que faça, você vê, faça. exerça, né? Mas não, outro dia eu fiz um post sobre isso. Um monte de mulher falando em sororidade, em empatia, mas está muito longe das palavras. Sim. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Exatamente. Péssimo, né? E fora que quando a gente fala de rede social também, até de palestrante, às vezes a pessoa quer falar o que o outro quer ouvir, o que vai ser bonito, o que vai ser bem visto, mas se não tiver verdade, já aconteceu com vocês de assistirem uma palestra que você olha e fala... É um engodo. É um engodo, é isso. É um engodo. Exatamente. Não passa segurança nenhuma. Sim. Por causa disso, a pessoa está só falando, repetindo, né? Como se fosse um gravador. Então, o Curupira ensina isso pra gente. Ética e responsabilidade com os nossos discursos. O que você diz que você faz, você tem que fazer de verdade. Então, ele tem até os pés virados para trás, para provar que ele realmente está ali para salvar os animais e enganar os caçadores. Agora vamos para outro mito, a Yara. Como é que a Yara vai encantar os clientes? Com a sedução, com o tom de voz, com o jeito de chegar no cliente. Eu não estou falando para a gente sair seduzindo os clientes, mostrando a perninha, não é isso. Mas o jeito que a gente fala. Então, eu estou lá no banco, né? Estou lá no banco para atender. Chega um cliente, eu lá, tec. Bom dia. O que o senhor quer? Quero desbloquear minha senha. Digita aí, 6 números. Não deu certo.
eu não estou encantando, ainda estou deixando ele constrangido. E quantas pessoas fazem isso, meu Deus do céu, né? Quando a gente vai comprar um pão na padaria e parece que a pessoa odeia aquele pão e joga no saco, amarra e come. Só falta tacar na cabeça. Ela não quer estar ali. Mas a gente também não quer estar ali às vezes, né? Às vezes a gente vai para o trabalho e fala, ai meu Deus, quanto tempo falta para as minhas férias. Especialmente as professoras. Você chega ali, aquela confusão, aquela criançada. Ai meu Deus, ainda estamos em agosto. E aí, você tem que respirar fundo e fazer com que toda aquela criançada sossegue. Faça a lição, responda quando tiver que responder, não é isso? É um encantamento constante. Então a Yara, ela ajuda a gente a, mesmo que esteja uma confusão danada, mesmo que as pessoas estejam polvorosas, você precisa falar, você precisa ter o encantamento na sua voz, no seu jeito, você precisa ter um encantamento no trato com os clientes. E mais do que isso, use a empatia. Chegou um cliente que está chateado, está bravo, está triste, dá para perceber. Então, não precisa perguntar para ele o que aconteceu, porque você corre o risco dele falar. Ah, é porque minha mãe, é porque minha tia, é porque a minha mulher pediu o divórcio e ontem eu torci o pé e minha hérnia de disco e não sei o que. Não, não precisa. Mas se você está brava e ele chega triste, segura um pouquinho, né? Dá uma respirada fundo. Conversa, né? Com tranquilidade. Esquece um pouquinho da sua raiva e fala com aquele jeitinho que ele merece que você fale. Já aconteceu comigo uma vez um cliente muito doido no banco. Um cliente muito revoltado. Ele chegou, ele foi realmente um besta. Era um senhor, chegou com a mulher. Porque o banco roubou meu dinheiro, porque vocês são ladrões, xingou de tudo quanto foi nome, até de palavrão, bateu na mesa. E aí eu fui olhar e realmente a conta dele corrente estava zerada, a poupança estava zerada, mas tinha uma transferência para um fundo de investimentos que pagava mais do que a poupança. Eu falei, senhor, nenhum funcionário ligou para o senhor para explicar que esse fundo rende mais? E aí transferiram seu dinheiro para lá? Ele começou a chorar. Ai, filha, eu fui um cavalo. Realmente, a gerente ligou para mim. Eu concordei. E eu fui tão cavalo com você, me perdoa. Ele saiu, comprou uma caixa de bombom, voltou, me deu o bombom e foi embora. Então, aquele dia eu estava revoltada. Mas se eu tivesse entrado no embate com ele e estava dizendo que o banco roubou, já era. Então a Yara ensina a ter empatia. Aí junto com o cliente está sorridente, sorri junto. O cliente está mais sisudo, dá um sorriso para tentar dar uma quebrada. Mas também não faz aquele sorriso de alegre, de bobo, né? Não, só tenta ser simpático. Se ele não embarcar, fica séria e segue o baile. O próximo, boitatá. Lembram do boitatá? Boitatá é aquela cobra de fogo que enxerga 360 graus. E esse é o segredo dela, do boitatá. Ele enxerga tudo, ele está de olho em tudo o tempo todo. Então o que a gente precisa se preparar para nos comunicarmos e atendermos melhor os nossos clientes é estar sempre bem informados. Aconteceu alguma coisa em algum lugar do mundo que está todo mundo falando, a gente precisa saber pelo menos um pouquinho para, aproveitando alguma ocasião, alguma conversa, a gente trazer isso. No caso do banco, isso ajuda muito porque a gente tem a possibilidade de dar uma olhadinha ali no cadastro e saber quem é aquela pessoa. É um atendimento 360. Por quê? Se você sabe que a pessoa tem filhos, chegou alguém na sua loja com a chave de carro, você pode de repente ali no meio da sua loja ter alguma coisa que você ofereça com esse mote. Você pode falar alguma coisa levando para esse lado. Chegou com filho então, né? É mais fácil ainda de encantar. Só pegar alguma coisa da moda do momento.
As capivaras. É verdade. Virou uma doença A agora. papelaria capivara. Nossa, a capivara é o símbolo da minha cidade. Ah, como é essa cidade? São José do Rio Preto. Ai, meu Lá a gente Deus. tem capivara atravessando a rua o tempo todo. A gente tem uma Menina, represa. dá uma febre em São Paulo, só uma tem coisa de represa. capivara. É o Sim. símbolo da cidade. Eu falei, nossa, capivara. Tudo cheio de capivara. Eles precisavam aproveitar isso para vender. Pois é. Sim, sim. E para vender também o turismo, para trazer mais pois gente. E trazer as crianças para conhecer a Criança capivara de perto, É. né? É uma coisa para pensar. A gente tem que aproveitar as oportunidades, né? Eu acho que a gente tem que ser muito, eu vou falar isso na minha palestra, mas sobre criatividade. A gente tem que usar a criatividade, né? Para se sobressair em relação aos outros. Sim, é a mesma coisa, minha editora tá aí. Cheio de livro de quê? De magia, de bruxa. Meu livro não tem nada a ver com isso. Eu vendi mais livro que todo mundo. Mas de uma certa forma tem a bruxaria ali, porque tem a irmandade Sim, entre as sim. mulheres, uma mulher dando a mão para outra, Exato. símbolos femininos, tudo isso está ali. Exatamente. Eu vim caracterizada, eu fiquei lá, eu dei autógrafo, eu tirei foto, eu dei atenção para as clientes. Ai, qual que é o seu livro? Achando que eu era de bruxa, né? Eu não vou em ninguém, eu fico ali. Ai, qual desses é seu livro? Aí eu falo assim, aí eu pego o meu livro, esse. Não é de bruxa, mas eu trabalho em empoderamento feminino, né? Ai, que legal, deixa eu ver o seu livro. Ou seja, é a mesma coisa, te dão uma laranja, você tem que se virar e fazer uma limonada. Dá para fazer um monte de coisa, inclusive com E sair ela. do trivial, né? Fazer um pouquinho diferente do que todo mundo está fazendo, né? Exatamente, que Né? é o que eu falo, né? Fazer limonada com limão é muito fácil. É fácil. Faz uma limonada com uma laranja. Pois É é. isso. Exatamente. Até porque, como dizia mamãe, você não é todo mundo. Amor, as mães sabem tudo. As mães, E as mães sabem tudo porque elas foram ouvindo da mãe e da avó. É a gente que fala. Exatamente. E aí a gente chega no lobisomem. O lobisomem, gente. O lobisomem, esse homem que é o 7º filho de uma família que só tinha mulheres. E toda a lua cheia ele se transforma num lobo, numa fera, ameaçadora, né? Quem é o lobisomem nessa história? O lobisomem nessa história, ele não vai só nos ensinar como tratar um cliente, mas talvez ele seja o próprio cliente. Porque ele é alguém que pode ser muito bom, muito educado, muito gentil, mas que de uma hora para outra pode virar uma fera. E pode vir para cima de você, te xingando, né? Aquela pessoa que perde as estribeiras de uma hora para outra. E como é que você faz para lidar com um cliente que de uma hora para outra se transforma? Primeiro de tudo, por que ele se transforma? A gente não sabe. Não sabemos da história dele, de como foi o dia, mas muitas vezes somos nós a lua cheia que faz ele se transformar. Alguma coisa que a gente falou, alguma palavra mal empregada, alguma gracinha fora de hora. E aí essa pessoa se transforma numa besta fera. E como é que você faz ela sossegar de novo? Obviamente se desculpando. Mas além disso, a gente pode pegar essa experiência ruim e transformar numa coisa boa. Dependendo de como, do que ele falou, a gente tem que pegar o que ele nos trouxe e dar uma volta, literalmente. Se ele veio, se você falou uma gracinha que fez ele se sentir, sei lá, vamos pegar aqui um exemplo. Vou pegar um exemplo bem besta, um corno, um traído. Os homens detestam que a gente insinue qualquer coisa parecida, né? Mas imagina que uma coisa que você falou que não tem nada a ver fez ele se sentir assim. Como é que você dá a volta nisso? A única forma de dar a volta é você fazendo com que ele entenda que não foi bem isso que você falou, mas às vezes você falou isso. Não, calma, assim, não foi bem isso. Vamos começar de novo? Bom dia. Começa de novo e não tenta explicar. Imagina um homem que se transforma em lobo na lua cheia sem explicação nenhuma. É só uma magia, uma coisa doida. Não adianta ficar querendo fazer ele destransformar. Se a gente vai pela força, se a gente vai
tentar mostrar ele que ele está errado, não vai dar certo. Então, ao invés de mostrar que a pessoa está errada, a gente tem que mostrar que nós estamos errados. Me desculpe, foi uma palavra mal empregada, me dar uma chance de começar de novo? Ganhou. Ele vai comprar o que você quiser. Se ele não ia comprar, se ele ia só pedir uma informação, você já ganhou, você já levou. Porque você pediu desculpas e se colocou numa posição de você tem razão. Isso pode ter a ver também com clientes que você quer oferecer um serviço bancário, por exemplo, e ele acha que esse serviço não presta. Uma capitalização, gente, capitalização é o outro da vender, né? E aí ele acha que está sendo enganado por ela. Não, ela tem que mostrar, sim, o senhor tem razão, não é o melhor investimento. Não é, talvez não seja o seu caso. Este investimento é para pessoas que... Aí você fala de pessoas que são um perfil. Talvez não seja o seu caso. Aí talvez o cara resolva. Só por causa das outras coisas que ela falou. Mas ela começou se desculpando. Então, o lobisomem nos ensina a não bater de frente quando tivermos um cliente nervoso, um cliente transformado. A Matinta Pereira. Matinta Pereira era uma bruxa que se transformava numa gralha. Tá na hora já? Não? Não. Então tá bom. Que eu já não coloquei o time. Não. A Matinta Pereira, uma bruxa que se transforma numa gralha estridente, numa ave estridente, irritante. E o que ela queria quando ela virava uma ave estridente? Ela queria que fizéssemos a vontade dela. Faz a vontade dela e ela para de gritar. Faz a vontade dela, ela para de te incomodar. Esse tipo de cliente da Matinta Pereira é um hater? Não, não é necessariamente um hater. Mas ele é aquele cliente chato. Chato, que chega... Olha, minha irmã tinha uma doceria e tinha uma cliente que ela ia lá, tinha um bolo que custava R$9. E ela sempre vinha e falava, não tem bolo de 7? Toda vez era a mesma coisa. Não tem de 7? Eu não sei o que ela tinha com o número 7. Mas ela sempre perguntava, não tem o bolo de 7? Não, senhora, é de 9. Mas eu já comprei bolo aqui de 7. Não, senhora, era R$9. Acho que a senhora pode ter confundido a doceria e tal. Não, eu tenho certeza que era aqui. Era de 7. Aí contava uma história da vida dela e falava, mesmo por 9 eu vou levar. Gente, ela vinha uma vez por semana e era a mesma história. Ela sempre procurava o bolo de 7. E aí eu respirava fundo. Quem sabe o dia cai, né? Pois é. Bolo. E aí eu respirava fundo e falava, não tem bolo de 7, tem esse de 9. E ela contava outra história. Eu, tá, nossa, que coisa. Contava às vezes a mesma história. Vai levar o bolo de 9? Vou sim, querida, vou sim. Toma aqui o bolo de 9. Então, a Matinta Pereira é aquele cliente que é chato. É aquele aluno que fala a aula inteira, tira você do sério, mas quando ele vai fazer a prova, ele tira nota. Como é que você vai ficar brava com um aluno desse que aprende, que faz lição? Não dá. Então, você fica doida. Meu Deus, cala a boca, que eu não aguento mais ouvir sua voz. Ele vai lá e te entrega um 10. Cliente que vem, enche o saco, mas compra. Respira fundo. Então, a Matinta Pereira, o que ela faz? Fica lá gritando. Respira fundo, entrega a comidinha que ela quer, entrega, faz a oração que ela quer, que ela vai embora. E vai ficar tudo bem. Agora, se você não entrega o que esse cliente quer, aí você arruma um inimigo. Porque ele vai vir te encher o saco e não vai te entregar a nota, não vai te comprar nada, ainda vai encher o saco. Talvez te arrume até problema. Fale mal de você por aí. Então, essa é a lição da Matinta Pereira. O Boto, aquela lenda que a gente já sabe, que está escondendo ali uns crimes na Amazônia, né? Sabe a lenda do Boto? Esclareça. Esclareça. Lá na região da Amazônia, quando as meninas começam a sair
da infância para a adolescência, pode acontecer, e acontece muito, delas aparecerem grávidas. Ah, sim, essa história eu conheço. De quem é o mocinho filho? que virou o boto. Do boto. Coitado do boto. Mas já se sabe que o boto não é bem o boto são os homens da vila, às vezes é o pai, o irmão mais velho. Por isso se fala que é o boto, para não denegrir a imagem da menina. Para não denegrir a família da identidade de quem fez e também para não denegrir a menina. Ela não se ofereceu, ela não foi estuprada, foi o boto. Essa é a história. Um caso quando eu fui ao Amazonas, aí eu estava conversando com o senhor e ele me contando, né, que na época o senhor tinha quase 90, na época que ele era jovem, aí os homens iam trabalhar naqueles manguezais, na época e passava meses, aí voltava, a esposa estava grávida. Aí eu até brincando disse, então quer dizer que o senhor é o boto, né? Eu também, minha filha, também. Porque ele tinha 24 filhos só em casa. E fora, ele disse, não sei, fora, de vez em quando aparece um. Quero boto, quero boto. É o boto, só que não, né? É o boto. Então, o que o boto nos ensina? O boto vai te ensinar alguma coisa. Como é que o boto vai ensinar alguma coisa com essa história mentirosa? É uma mentira, certo? Então vamos lá, olha o que eu coloquei aqui. O boto nos inspira a fofocar. E onde a gente põe fofoca, por exemplo, nas redes sociais? Nos stories. Quem viu, viu. Quem não viu, visse. Não fui eu que contei, não é? Mas não é uma fofoca do mal que eu vou falar pra vocês, não. É uma fofoca boa. Então imaginem, vocês querem colocar alguma coisa lá nos stories. Quando vocês colocam, por exemplo, bastidores da vida de vocês. Por trás da aula. Aquilo que a Globo não mostra. A professora lá corrigindo prova, preenchendo o diário de classe, que aquilo é um porre. Preencher diário de classe, gente, é um porre. E aí, quando mostra esses bastidores, é quando você tem mais audiência. Todos os bastidores que vocês postam. Todos os bastidores. Quer mostrar a loja suja, bagunçada? Nossa. Bomba. Bomba de comentário, bomba de curtida, bomba de compartilhamento. E justamente às vezes quando é o contrário do que você coloca, do que você prega. Então eu falo de empoderamento, sexóloga, Meu filho foi embora do país. O dia que eu postei, eu agarrada no meu filho, me acabando em lágrimas no aeroporto, é o vídeo que eu mais tenho. Mas assim, eu só queria dizer que, embora a gente seja empoderado, é natural que em alguns momentos a gente ser super susceptível, né? A gente é ser humano, a gente chora. E aí as meninas falam assim, nossa, mas logo você tão empoderada, os filhos são pro mundo. Mas ali não é a sexóloga, ali é a mãe que tá ali sofrendo por um filho que vai embora. Lógico, eu sei que é pro bem dele, mas não é sobre esse bem, sobre a carreira dele, é sobre eu não ter o meu único filho perto do de meu você. lado. Ponto. Mas gerou gerou visualização, comentário. As pessoas falam, as meninas falam assim, Cris, tá tudo bem com você? Você tá precisando de alguma coisa? Você quer? E as pessoas não têm o hábito de fazer isso, né? De dialogar agora nas redes sociais mais, né? E aí as pessoas chamavam no direct, Cris, tá tudo bem? Ó, quer tomar um café? Quer bater um papo? Vamos tomar um vinho? Nossa, como as pessoas interagem. Eu falei, gente, muito mais do que os vídeos que eu falo de empoderamento. Então, aí já fica a dica pra você. Eu falei, cara, olha mais. A minha fraqueza. A minha fraqueza. Tem um coaching que eu gosto muito, que eu sigo, que chama Jerônimo Temel, que ele fala que a minha fraqueza seja a sua força. Como é que é, Jerônimo? Jerônimo Temel, Jerônimo com G, e o sobrenome dele é Theml.
O Jerônimo, ele fala que a minha fraqueza seja a sua força. Então ele sempre expõe as fraquezas dele, ele expõe os defeitos dele, onde ele erra, porque ele trabalha com os erros dele. Ele pega os erros dele, trabalha nele mesmo e te fala, ó, eu tô errando aqui, aqui, aqui. Não erra você também, porque senão vai dar esse problema. Vai dar ruim. Então, vai dar ruim. Deu ruim pra mim, pode ser que dê ruim pra ti. Tu tá fazendo a mesma cagada, então vamos arrumar. E aí, é o caso. Até hoje eu não tive nenhum vídeo com tanta visualização como aquele. E qual é o segredo que você aprendeu? Abre mais a sua emoção, se expõe mais, expõe as suas lágrimas, expõe a alegria, expõe sua raiva. Poxa, quantas notícias que saem. Expor a minha raiva. Quantas notícias que saem que você não deve querer saber pelas saídas. Expor a minha raiva se mandar embora. Então, Eu perco meu emprego. levanta isso, tira mesmo de dentro de ti aquilo que causaria burburinho, porque o boto é isso. É o burburinho. Olha a filha ali da Leana, tá grávida, ela apareceu grávida. De quem será? Ai, diz que é do boto. Ai, será que é do boto mesmo? Fofoca. Então, não é a fofoca você falar mal do outro, é você usar os seus bastidores, os bastidores da sua produção. Gente, olha as influenciadoras, elas não se mostram se maquiando, escolhendo a roupa para trabalhar, escolhendo o sapato, marcando viagem, de camisola fazendo café da manhã. Bastidores. É que a gente que tem um pouco mais de estudo de cultura, assim, né? A gente acha isso tão fútil. Eu sei que dá engajamento, a gente sabe, mas a gente acha extremamente fútil, cara. Sim. Né? A gente ter que mudar alguns conceitos e alguns valores dentro da gente. Sim. E aí, como que você faz essa virada de chave, Cris? Pensa como estratégia. Então, o ser humano, ele gosta de ver outro humano. Ele não gosta de ver o ideal. Então, quando você se coloca como uma pensadora, como uma pessoa que ensina, como você está se colocando sempre maior. Quando você está fazendo pensar com argumentação, principalmente se trouxer argumentação acadêmica, aí fica inatingível. Quando você mostra uma fraqueza, quando você mostra o seu lado humano, você se coloca junto. E aí junto você fala todas as coisas sérias que você precisa. Mas primeiro você baixa para ficar junto com ele, no humano. Então, quando você tiver... Pensa nisso quando você fizer seus próximos vídeos. Você vir humano. Não, eu já pensei, por exemplo, tem gente que trabalha essa temática minha, né, que é a questão da violência, e vai lá, posta vídeo de criança e mostra, e fala, gente, assim, eu não gosto. Eu acho que não é isso. Esse não é o caminho. Não. Mas o pior é que ela tem 10 milhões de seguidores, cara. Não, mas esses seguidores a gente não quer. Ela tem 10 milhões de seguidores. Essas pessoas a gente não quer. Ela só fica no sangue, só mostrando as tragédias que acontecem com as crianças. Mas vai ter público pra tudo, mas você não precisa. Não, é isso. Eu falo assim, não, aí também não precisa. Dá. Por último, a gente tem a Cuca. A Cuca é a bruxa que tem cabeça e rabo de jacaré. E o que a Cuca mostra pra gente? Qual é o poder da Cuca? O poder de ler a mente das pessoas. Ela vai onde você tem medo. Então a lição da Cuca é a empatia. É você ler o outro e tentar entregar aquilo que o outro precisa. A Cuca vai na maldade. Ela lê o seu medo para te atacar, para te deixar com mais medo. Mas você não precisa deixar a pessoa com mais medo. Você tem que trazer essa leitura desse ser humano que você está atendendo ou das pessoas que você quer atingir nas redes sociais. Você tem que fazer essa leitura dela para entregar mais daquilo que ela precisa. E aí junta com a Matinta, com o Boto, com essa coisa de se mostrar mais humana, junta o Boto com a Cuca e você tem uma estratégia perfeita para gerar
a conexão pela emoção. Então, se coloca humana e tenta entregar aquilo, se coloca no lugar daquela pessoa, o que ela precisa ouvir, o que ela precisa aprender. Ensina, mas ensina de um jeito que ela vai se conectar com você. A maravilhosinha da Cuca, ela também nos ensina a resolver dores. Porque a partir do momento que ela entende que você tem medo e ataca esse medo, nós temos que fazer o contrário. A gente tem que estudar o nosso público para entender onde está o medo e dar solução para ele. Onde ela tem dor e dar uma solução. Onde tem uma tristeza, você levar uma alegria. Então a Cuca, ela traz isso para a gente tentar ver o que as pessoas precisam e oferecer uma solução. E aí, por último, eu deixei aqui algumas estratégias práticas. Primeiro, lembre-se sempre que precisar de falar o nome do cliente, falar o nome dos alunos e falar o nome dos clientes. E faz diferença, viu? Faz toda a diferença. Não tem nada mais importante pra gente do que o nosso nome. E o nome que a gente quiser, se a gente quiser que chame de um apelido, o meu nome é Francisco, mas pode me chamar de Chico. Tem que lembrar que não é Francisco, é Chico, porque ele preferiu assim, né? Use uma linguagem simples e sempre gentil. A gente não sabe como é que está o dia daquela pessoa, então gentileza sempre conquista. Resolva problemas sem insistir com o cliente. A gente não precisa insistir para vender quando a gente mostra uma solução de um problema para ele. Mostrou a solução do problema, ele já te leva. E crie momentos memoráveis. Gente, momento, às vezes ali no atendimento, às vezes numa aula, você aproveita aquele momento que você está com a pessoa e cria uma coisa engraçada. E a pessoa derrubou alguma coisa, só de você pegar e fazer uma gracinha, ela já ganha o dia. Chega uma mulher muito empoderada, maquiada, com uma flor no cabelo. Bom dia, como você está linda? Nossa, você não caprichou hoje, né? Que flor linda o seu cabelo. Ela não vai mais te esquecer e vai ganhar o dia. E aí eu gostaria de deixar um desafio para vocês seguirem com esse desafio, para vocês se inspirarem na gralha azul. A gralha azul é uma outra lenda brasileira. A gralha azul, ela tem como magia e como poder, ela sai por aí, ela enche o papo de sementes de araucária e a missão dela é sair reflorestando. Ela é responsável pelo reflorestamento. E como é que vocês se inspirariam pela gralha azul? Todas as vezes que vocês atenderem, mas principalmente tudo o que vocês postarem nas redes sociais, que sejam sementes. Que sejam sementes de alegria, de amor, porque as redes sociais estão cheias de haters e cheias de conteúdo de ódio. Então, é cheio de gente derrubando árvore, mas a gralha azul está lá reflorestando. Derruba uma, ela planta outra. Derruba uma, nós temos que ser essas pessoas. Enquanto tem muita gente espalhando ódio, a gente que seja os semeadores do amor, do carinho e da alegria. É isso, meninas. Alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? A gente pode tirar uma foto todas juntas. Maravilhosa, parece. Que bom. Obrigada. Interessante.